E aí, a gente retoma esse importante esquema que mostra para a gente que eu deva escrever no papel quais são os meus objetivos, quais são as melhores cargas para atingir um determinado objetivo. Eu preciso recorrer à literatura. Se eu não buscar isso nas bases científicas, eu faço prática baseada em achismo e não prática baseada em evidência. Então, eu preciso saber, para cada tipo de adaptação de sistema fisiológico, qual é a melhor composição da carga de treinamento, as melhores formas, os melhores métodos. Isso tudo vai compor minha carga externa. E eu posso ter diferentes cargas internas pelo princípio da individualidade biológica, que vão influenciar completamente se eu vou atingir ou não os objetivos. Então, eu preciso todo dia olhar para o que eu estou prescrevendo e para a forma como eu estou monitorando e saber se eu estou atingindo o objetivo, se eu estou mais próximo. Para isso, eu tenho que ter um processo sistematizado. E esse processo ele é cíclico. Cíclico no sentido de que eu prescrevo uma carga externa, eu prescrevo um treino que vai influenciar diferentes cargas internas. Como já mostrado no exemplo anterior, devido a características individuais, estado de saúde, a estado nutricional, estado de recuperação, uma percepção de esforço ela é influenciada pela percepção de recuperação do dia anterior, pela qualidade de sono. A gente já viu isso nos módulos anteriores. Então, essa carga interna ela vai influenciar também a percepção de recuperação do dia seguinte, associada com a percepção de recuperação do dia anterior, que vai influenciar o meu desempenho. Sabendo assim, se eu tiver perda de performance com carga interna alta, com recuperação baixa, e eu não mudo a carga externa, eu estou assumindo o risco de, ao longo do tempo, perder performance no somatório das semanas, porque eu estou dando estímulos ineficientes para a minha musculatura, para os meus sistemas fisiológicos se adaptarem ao longo do tempo. Só que eu só consigo ver sentido nisso se eu tiver um processo de controle da resposta fisiológica. Dei alguns exemplos para vocês. Eu particularmente gosto muito de usar a variabilidade da frequência cardíaca, porque ela me indica tanto de um ponto de vista de recuperação quanto de um ponto de vista de adaptação do sistema aeróbico, seja na modalidade que for, né? Todos os indivíduos precisam ter, quando se pensa em esporte de alto rendimento, precisam ter bons VO2, porque o melhor VO2 auxilia na recuperação entre sessões, na recuperação entre séries. Então, não só porque ele é específico para uma determinada modalidade, para um determinado esporte, mas também porque ele auxilia de uma maneira secundária em outros esportes. Então, a variabilidade me ajuda a tanto pensar em recuperação quanto pensar em adaptação do sistema aeróbico. Eu preciso pensar em como esse indivíduo está se recuperando do ponto de vista perceptivo, entender que sono gera percepção de recuperação reduzida, mas é diferente de um humor alterado que também gera percepção de recuperação reduzida. E as diferentes manipulações da carga devem ser feitas de maneira diferente de acordo com as alterações perceptivas. Nós já discutimos que para o volume de treinamento ter um maior impacto na qualidade do sono do que a intensidade. Então, se o indivíduo está com a qualidade de sono reduzida, o que eu posso ter de tomada de decisão? Eu não vou tirar a intensidade do treino, mas eu vou reduzir o volume total. Assim como quando eu tenho alteração de dor, eu tenho uma relação direta com a inflamação, talvez esse indivíduo está com a perda de função muscular, faça um teste de salto, vejo que o teste de salto piorou, e aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar talvez a carga mecânica total associada com a menor intensidade. Ou às vezes não, às vezes eu mantenho a alta intensidade, faço um treino de potência, um treino de velocidade, mas reduzo a carga mecânica total para impactar menos na inflamação. Mas eu não vou submeter esse indivíduo a um treino de 2 horas de sprint repetido numa modalidade de futsal, por exemplo, onde ele vai ter muita intensidade com muito volume. E aí eu preciso ter desempenho. E medir desempenho hoje não é mais desculpa de falta de instrumento tecnológico. Hoje, com o celular, você consegue medir salto, que te dá a inferência de melhora da potência, melhora da força. Você consegue medir velocidade de movimento da musculação com o aplicativo MyLift. Você consegue medir número de repetições num determinado peso e registrar isso no Google Formulário. Então, formas de mensurar a performance e o desempenho são inúmeras. E hoje, com o celular, a gente faz o que a gente quiser. Então, hoje, vocês precisam ter esse registro ao longo do tempo de desempenho.